beleza, né? Vamos começar. Então, a gente vai começar lá pela aula 2, né? E na aula 2 a gente começou com limites e estudou também ali limites de expressões indeterminadas. Então como é que a gente começou, né? Então na aula 1 eu apresentei ali quase todos os limites ali de forma geométrica, né? Analisando o gráfico de função, todos os limites que a gente encontra no cálculo, né? Então para essa primeira parte, né, a gente começou ali com uma noção de limite como sendo o quê? Então ali a gente tinha o gráfico de uma função, e aí a gente quer saber o que? O comportamento dessa função próximo de um ponto aqui que a gente fixa no domínio dela. Então, o que a gente faz, né? Eu quero saber o que acontece com a função próximo a esse ponto x0. Aí, como eu comentei nas aulas, o que a gente faz, né? A gente pode ir se aproximando desse ponto x0 por valores menores, né? Ou eu posso me aproximar desse ponto por valores maiores, né? Então aqui a gente tem exatamente duas direções que a gente pode se aproximar desse ponto x0 para a gente analisar o comportamento da função. Bom, então quando eu me aproximo por valores menores, eu estou me aproximando à esquerda, né? Então eu fixo esse ponto aqui, próximo do ponto x0. Aí o que eu faço? Eu calculo a imagem desse ponto aqui. E aí eu vejo qual é o valor que ela dá aqui, né? Ela vai dar um f de x1 aqui. Então, ok, aí eu vou me aproximando cada vez mais, né? Então vou aqui, pego um ponto x2, calculo a imagem desse ponto pela função, e eu estou vendo que ela vai dar um ponto bem aqui, f de x2. E aí o que a gente está vendo? Que conforme eu vou me aproximando desse ponto x0, nesse caso a função vai crescendo, né? E mais ela vai se aproximando do que? De um valor aqui em cima, mais ou menos bem aqui, que aqui, ó, nesse caso seria basicamente a imagem da função no ponto x0. Ou seja, conforme eu vou me aproximando aqui, ó, pela esquerda do valor x0, os respectivos valores da função eles vão crescendo e se aproximando cada vez mais do valor x0. Então, quando me aproximo pela esquerda, esse é o comportamento da função. Agora, quando eu vou me aproximando pela direita, né, então eu fixaria um ponto aqui, calcularia o valor da função nesse ponto e daria mais ou menos ali em cima. Então, se eu pego um outro ponto, calculo esse valor na função, aí daria mais ou menos aqui, né? Então, quando eu me aproximo pela direita, os pontos da função vão sempre se aproximando agora por cima desse valor f de x0. Então, sempre que eu vou me aproximando de um ponto x0, né, à medida que eu me aproximo desse ponto x0, né, então eu vou me aproximando por valores x, né, desse ponto x0. Então eu pego o valor de x se aproximando desse ponto, sempre que eu me aproximo de um determinado ponto. E conforme eu vou me aproximando, os valores
avaliados na função vão se aproximando desse valor aqui, né? Nesse caso, aí o que a gente escreve, né? Matematicamente, a gente diz que esse f de x0 ele exatamente é o valor limite ali para quando a gente se aproxima do ponto x0. Então matematicamente a gente escreve isso, que o limite da função, ou seja, o comportamento dessa função quando x está próximo de x0, essa função ela se aproxima cada vez mais do valor f de x0. Então esse foi o primeiro limite aí especial que a gente viu. E basicamente esse limite é o que? Ele é, para a gente calcular esse limite, basta que a gente calcule a função exatamente no ponto x0, né? Ou seja, o x0 é um ponto que está no domínio da função e basta a gente substituir o x0 na expressão da função para a gente calcular esse limite. Então é o limite mais básico que a gente viu ali. E aí, como eu comentei nas aulas, né, o limite mais interessante é calcular limite aí, o que deu certo antes e está dando errado agora. Qual é o nome desse programa, hein, professor? Esse aqui é o OneNote. Peraí que meu inglês tá ruim agora. OneNote for Windows 10, né? Ou OneNote para Windows 10. Né? Quando tu tem o pacote Office, tem um aplicativo chamado OneNote, né? Só que não é esse aqui. Esse aqui é o OneNote, só que para o Windows 10, né? Então são dois aplicativos diferentes, né? Então tá, agora a gente vai tentar analisar um outro caso aqui. É mais ou menos assim. Então aqui eu tenho o gráfico de uma função, né? Geralmente funções que têm gráficos assim são funções que a gente chama de função definida por partes. Então o que é esse tipo de função? Aqui eu teria um ponto x0. Então como a bolinha aqui está aberta, né? Quando a gente desenha assim, significa que esse ponto x0 ele não está no domínio da função. Certo? Então o ponto x0 ele não pertence ao domínio da função f. E aí, geralmente esse tipo de função, né, a gente tem que... ou não pertence, professor? Opa, não pertence, né? Tem um respingo. Então, ok. Então, x0 ele não pertence ao domínio. Para fazer gráfico de função dessa forma, com esse... A gente diz que houve um salto, né? A função aqui, ó, quando chegou próximo do x0, ela não está definida em x0. Quando passou do x0, ela vem aqui para baixo, né? Então, ela tem ali algo que a gente diz que ela tem um salto no ponto x0. Então, geralmente, esse tipo de função a gente escreve assim. F de x é igual... Aí ela é uma função definida por partes. Então, aqui, para valores menores do que x0, ela tem uma certa expressão. Aí, para valores maiores do que x0, ela tem outra expressão, né? Então, sei lá, ela teria uma expressão aqui, f1, para valores menores do que x0, né? E aí, isso corresponde a essa parte aqui, esquerda do gráfico,
corresponde exatamente ao gráfico dessa primeira expressão aqui, F1. Aí o F2 de x, ela dá pra gente o comportamento da função para valores que estão aqui, ó, maiores do que o x0. Então, sempre que vocês verem um gráfico desse tipo aqui, ele é de uma função definida por partes. E aí ela sempre vai ter uma cara assim, dessa forma. Bom, não necessariamente ela vai precisar ser... vai ter essa diferença aqui muito grande de um valor para o outro, né? Mas geralmente essas funções definidas por partes, sempre que o gráfico for assim, ela é uma função definida por partes, dessa forma. E aí o que a gente pode ver dessa função, né? É aquele segundo comportamento que a gente viu. Conforme eu vou me aproximando do x0 pela esquerda, né, a função está se aproximando de quais valores? Ela está se aproximando de um valor aqui para cima, né? Mais ou menos assim. Que aí esse valor eu vou chamar de L1. Aí quando eu me aproximo pela direita, né, a função está se aproximando de algum valor aqui embaixo. L2, né? Então o que a gente vê? Me aproximando da função pela esquerda, eu estou me aproximando desse valor L1. E pela direita eu estou me aproximando de outro valor L2. Né? E aí na aula de limites laterais, o que a gente viu? Quando eu me aproximo pela esquerda, né, a gente está gerando os limites que a gente chama de limites laterais. Né? Então, como é que eu escrevo? É o limite quando o x se aproxima do x0. Então, ó, quando eu me aproximo do x0 aqui, ó, só por valores menores, ou seja, aqui pela esquerda, como os valores são menores, a gente indica aqui, ó, com um sinalzinho de menos aqui em cima do x0. Então, eu estou me aproximando dessa função por valores menores do que x0. Aí, quando eu me aproximo por esses valores menores, a função está se aproximando de onde? Está se aproximando desse ponto L1 aqui. Então, a gente diz que o limite da função, quando x tende a x0 pela esquerda, é esse valor L1. Aí eu tenho o nosso segundo limite lateral aqui, que é o limite à direita. O limite à direita, eu estou me aproximando do x0 só por valores maiores do que x0. Né? Então, o que a gente escreve? A gente escreve que o limite da função, quando x se aproxima de x0 pela direita, isso está dando ali o L2. Né? Então, conforme eu vou me aproximando do x0 só por valores maiores do que x0, a função cada vez mais está se aproximando desse valor aí, limite, que é o L2. Então, aqui nesse caso, desse gráfico que eu desenhei aqui em cima, a gente vê que o L1 é diferente do L2. Né? Então, desse caso, o que a gente consegue concluir sobre esse limite bem aqui? O que eu posso dizer sobre o limite da função quando x tende a x0? Quanto que vai dar esse limite? Alguém consegue responder? Não? Então, ó, bora voltar aqui para o primeiro caso. A função aqui, quando eu me aproximava desse ponto x0, ela estava sempre se aproximando desse valor aqui. Né? Ou seja, não importa por onde que eu me aproximo. Se eu me aproximo pela esquerda, a função continua se aproximando desse valor. Se eu me aproximo do x0 agora pela direita, eu continuo me aproximando desse valor. Né? Agora aqui essa função ela não tem esse comportamento. Né?
pela esquerda do x0, a função se aproxima desse valor aqui. Pela direita do x0, a função está se aproximando cada vez mais desse valor. Ou seja, não tem um valor ali comum para eu dizer ali, ó, pela esquerda eu estou me aproximando desse valor e pela direita a função está se aproximando do mesmo valor. Então, elas estão se aproximando por valores diferentes. Então, sempre que isso acontecer, o que a gente consegue concluir sobre esse limite, né? Esse limite aqui, ele não existe. Então, o limite de uma função, ele é a tendência dessa função de se aproximar de um valor, independente de onde eu me aproxime, se é pela esquerda ou pela direita. Então, se eu me aproximo do x0 pela esquerda, se o limite da função ele existe, a função vai sempre se aproximar desse valor limite. Então, se eu vou pela direita, a função vai continuar se aproximando desse valor limite. Então, não importa por onde eu me aproxime, né? Se a gente for fazer um gráfico aqui de novo, quando o limite existe, por exemplo, vamos desenhar esse gráfico bem aqui. A função continua não existindo no ponto x0, ou seja, o x0 continua não pertencendo ao domínio da função. Só que nesse caso aqui, o que está acontecendo? Se eu me aproximar pela esquerda do ponto x0, a função cada vez mais vai se aproximar de um ponto bem aqui, L. Então, me aproximando pela esquerda, os valores da função se aproximam de L. Me aproximando do x0 pela direita, os valores da função continuam se aproximando desse valor L. Ou seja, tem um valor comum aí para que a função vai convergindo. Então, nesse caso, se eu calcular o limite lateral à esquerda, qual valor vai estar dando? Então, se eu calcular esse limite aqui, ó, com x tendendo a x0 pela esquerda, esse valor dá o quê? Vai dar L, né? Através desse gráfico, dessa função, a gente consegue ver isso. O limite dessa função bem aqui, quando x tende a 0 pela direita, continua dando L, né? Ou seja, o valor aqui deu comum, o mesmo valor. Então a nossa... Oi? Mas por que continua dando L, professor? Tipo... Entendeu? Essa linha aqui, o que ela representa, entendeu? Tipo, ela... Só quero entender por que continua dando L. Ah, certo. Então, olha só. Bora fazer um pouco mais devagar aqui. Vou fazer um gráfico melhorzinho aqui. Então, olha só. Bora se aproximar desse valor pela esquerda primeiro. Então, para eu me aproximar desse ponto x0, ó, observe que aqui em cima ela não está definida nesse ponto, então eu botei essa bolinha vazia aí. Então, eu vou começar me aproximando por esse ponto aqui, ó. Se eu calcular, chamar esse ponto de x1, para eu saber o que está acontecendo com a função, eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular o f do x1, né? Então, eu vou pegar ali a lei de formação da minha função, eu vou calcular o f de x1. E o que vai acontecer com esse f de x1? O valor dele dá mais ou menos bem aqui, né? Ok. Agora eu vou escolher um outro ponto, né? Já que eu estou me aproximando do x0, eu vou escolher um ponto um pouco mais próximo aqui, x2. Aí o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o f de x2, né?
Então, quando eu calculo o f de x2, o valor dele dá mais ou menos aqui em cima. Mais ou menos aqui, assim. Então, ó, eu passei do x1 para x2. E o que aconteceu com o valor da função? Ele cresceu, né? Agora eu vou pegar um outro ponto aqui, ó, x3. Eu vou calcular o f de x3 ali e ver o que vai acontecer. Vai dar um outro valor aqui em cima. Ele vai subir ainda mais. Certo? Então, ó, conforme eu vou me aproximando do x0, esses valores aqui eles vão subindo. Agora, bora se aproximar pela direita. Vou pegar um outro ponto aqui, x4. Quando eu calculo o f de x4, o valor da função vai dar mais ou menos aqui em cima. Agora, bora escolher um outro ponto mais próximo do x0. Um ponto x5 aqui. Eu vou calcular o f de x0. Aí esse ponto está dando mais ou menos aqui em cima. Ou seja, quando eu me aproximei do x0 pela direita, o que aconteceu com os valores? Do x4 para o x3, a função ela diminuiu. Então, ou seja, quando eu vou me aproximando do x0 pela esquerda, os valores vão subindo. Quando eu me aproximo do x0 pela direita, os valores vão descendo ali. Então, o que vai acontecer com os valores ali? Eles vão se aproximando cada vez mais de alguém, né? Ali no eixo y. Então, ó, eu vou me aproximando de algum ponto por cima e desse ponto por baixo. Então, em algum momento, eu vou chegar tão próximo de um ponto bem aqui. E esse ponto aí que a gente vai chegar é exatamente o limite. Então, isso que é o que a gente chama de limite, né? É o valor para qual a função se aproxima sempre que eu me aproximo do ponto x0. Certo? Então, aqui não interessa se a função está definida no ponto x0. Né? Eu posso tomar valores quanto mais próximo de x0 eu queira. Né? Então, na matemática é sempre possível, né? Pegar quanto mais um ponto mais próximo de outro. Então, por exemplo, bora considerar aqui na reta o 1 e o 0. Então, eu quero me aproximar do ponto 1. Então, o ponto mais próximo que eu conheço por enquanto é o 0. Então, beleza, me aproximei do 1 aqui, escolhendo o ponto 0. Como é que eu faço para escolher um ponto mais próximo ainda? Eu pego o ponto médio dos dois. Então, esse ponto aqui é o meio, né? E o meio ele está mais próximo do 1 do que o 0 está do 1. Né? Então, eu quero obter um ponto ali mais próximo do 1 do que o meio. O que eu faço? Eu tomo o ponto médio. Aí aqui já seria 3 sobre 2. Sobre 2, tá certo isso? Deixa eu ver aqui. Na verdade não, é 3 sobre 4. Então 3 sobre 4. Né? 3 sobre 2 dá 1,5. Então aqui 3 sobre 4 é o ponto médio. Então o 3 sobre 4 ele está mais próximo do 1 do que o meio. Certo? Então dessa forma que eu vou me aproximando. Então eu sempre posso me aproximar de um ponto quanto eu queira. Então se eu tomar o ponto médio entre 1 e 3, né? É o ponto que está exatamente aqui na metade. Esse ponto que ele está mais próximo do 1. Então é exatamente isso que a gente faz. Embora o x0 não esteja ali no domínio, mas eu sempre vou me aproximando desse ponto para ver o que acontece com a função próximo desse ponto. Né? Então, no cálculo de limite é sempre isso que a gente quer fazer. A gente quer se aproximar desse ponto, mesmo que ele não esteja no ponto no domínio da função, mas a gente quer saber o que acontece. A gente é chato, né? A gente quer saber o que acontece ali com a função próximo desse ponto x0, né? Então, assim, esse caso em que o x0 não está no domínio da função é sempre o mais interessante para a gente, porque expressões ali indeterminadas, elas
estão encaixadas exatamente nesse caso. Então, certo. Então, esse valor L aqui é o valor para o qual a função se aproxima conforme eu vou me aproximando do x0 pela esquerda, né? E esse mesmo valor L é o valor que a função se aproxima conforme eu vou me aproximando do ponto x0 pela direita. Então, nesse caso, como os dois limites deram iguais, né? O limite à esquerda e o limite à direita deram iguais, o que a gente pode escrever aqui, ó, sobre esse limite aqui? O limite da função quando x tende a x0. Então, agora, eu não vou indicar se é esquerda ou direita, né? Eu quero calcular o limite no ponto x0. Então, como os dois limites laterais eles deram iguais, então isso só pode acontecer isso aqui. O limite da função é o L. Certo? Então, sempre que os limites laterais aqui eles foram iguais, então isso significa que o limite da função é exatamente esse valor L. Ou seja, o valor comum ali dos limites laterais. E aí, voltando para esse caso aqui. Como os limites laterais aqui eles não deram um valor comum, né? Eu calculei o limite à esquerda, e à esquerda aqui, ó, a função ela vai sempre se aproximando desse ponto L1. E quando eu me aproximo do x0 à direita, a função sempre vai se aproximando desse valor L2. Então, o que a gente escreveu? Que o limite à esquerda é o L1 e o limite à direita é o L2. Então, o que a gente conclui sobre o limite da função? Nesse caso, né, ele não existe. Então, aqui a gente já tem um critério para saber se determinado limite existe, né? Então, sempre que vocês verem algum exercício dizendo, verifique a existência do limite, primeira providência que vocês têm que tomar, calcular os limites laterais. Então, toda questão ali que envolve existência de limites, vocês têm que calcular os limites laterais, certo? Aí, o que vocês vão concluir sobre esses dois cálculos ali dos limites laterais? Primeiro, vocês vão ver se eles deram iguais, né? Se os dois limites laterais deram iguais, a nossa conclusão é que o limite existe e ele vai ser exatamente esse valor comum aqui, que é o L. Agora, no caso dos dois limites laterais derem diferentes, a nossa conclusão é que o limite não existe. Então, bora fazer um exemplo aqui sobre existência de limites. Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui na nossa lista de exercício. Então, daqui a pouco eu venho para esse exercício 1 aqui. Bora resolver essa questão 5 bem aqui, ó. Verifique a existência dos limites. Escolha aí um exercício, um desses itens aí para fazer. AC, professor, pega AC aí. AC? Se eu não me engano, eu fiz AC na aula 3, então eu vou pegar um parecido com ele, a letra B. Mas se tu quiser AC, eu faço C de novo. Eu já fiz numa aula, então bora lá. A gente tem que verificar a existência desse limite bem aqui. Era x ao cubo mais 1. Né? Agora a aula fica legal aqui, que a gente vai resolver o exercício, né? Pra gente pôr em prática tudo isso aí que a gente já viu. X tende a menos 1 pela... não. Qual é? X tende a menos 1. Tá. Então, nesse primeiro exemplo, a gente quer verificar a existência desse limite aí.
limite de x ao cubo mais 1 dividido para módulo de x mais 1. Então, primeiro, o que a gente vê aí? A chamada vai terminar em 15 minutos, né? Então, antes de dar 15 minutos, vocês têm que me avisar aí pra gente fazer um outro link se necessário. Então, ok, como é que a gente começa resolvendo esse exercício aqui? Bom, primeiro a gente começa com um rascunho, certo? Para resolver ele aqui. Aí nesse rascunho a gente vai fazer um monte de conta, certo? Para depois a gente organizar melhor nossas ideias e resolver o exercício de maneira mais organizada, né? Justificando cada passagem que a gente fizer. Então, primeiro, o nosso primeiro limite ali, que a gente viu, era aquele limite em que bastava substituir esse ponto ali no lugar do x, né? Então, primeiro, bora ver o que acontece quando a gente substitui x igual a menos 1. Então, no numerador ficaria como? Ficaria menos 1 ao cubo mais 1 dividido para módulo de menos 1 mais 1. Quanto é que é menos 1 ao cubo? O menos 1 ao cubo, né? Bora lembrar o que é menos 1 ao cubo. A gente tem que pegar o menos 1 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo. Então, quando a gente multiplica aqui a primeira vez, né? Menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, né? Aí agora a gente pegaria o menos 1 e multiplicaria bem aqui por menos 1. Aí, opa, estou fazendo conta errada aí, vocês não me avisam. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, né? Já que menos com menos dá mais, né? Então aqui seria 1 positivo. Agora sim. Menos com menos vai dar mais aqui. Aí 1 vezes esse menos 1 aqui. Aí agora sim, né? Mais com menos vai dar menos. Então o resultado aqui vai ser menos 1. Quase que eu fiz uma besteira aqui. Mas agora lá. Então menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Agora, menos 1 mais 1. E aqui embaixo, módulo de menos 1 mais 1. Agora, quanto é menos 1 mais 1? Dá 0? Vai dar 0, né? Então aqui em cima vai dar 0. E aqui vai dar módulo de menos 1 mais 1. 0 também, né? 0 também. Então vai dar 0 dividido, módulo de 0 é 0. Então a gente ficou com essa expressão aí, 0 sobre 0, né? Que negócio é esse? Toda vez em matemática que a gente encontra uma expressão em que a parte de cima ela se aproxima de 0 e a parte de baixo se aproxima de 0 também, a gente chega numa indeterminação, né? Então 0 sobre 0 na matemática ela é uma indeterminação, ou seja, a gente não consegue determinar precisamente qual é o valor dessa expressão. Então tem diversos valores e expressões ali desse tipo em que quando a gente verifica de fato para onde isso aqui vai se aproximar, vão ser valores diferentes. Então, por exemplo, isso aqui poderia se aproximar de 0, poderia se aproximar de 1, de meio. Então a gente não consegue determinar precisamente só substituindo o menos 1 para qual valor essa expressão vai se aproximar, né? Já que sempre vai depender do caso. Então, nesse caso aí, a gente tem que montar uma estratégia para tentar ver para onde esse limite vai tender. Então, primeiro, a gente tem que calcular os limites laterais, né, para verificar a existência desse limite aí.
Bom, então a nossa primeira estratégia não funcionou. A primeira estratégia era substituir o menos 1 e ver para onde que ia dar. E a gente acabou chegando numa indeterminação. Bom, então esse limite substituindo não dá certo. Então a gente tem que encontrar uma maneira de resolver isso daí usando os limites laterais para verificar a existência desse limite. Então por que nesse caso a gente tem que usar limites laterais, né? Justamente por causa do módulo aqui embaixo. Então esse módulo ele vai dar pra gente dois valores ali. Então primeiro vamos lembrar como que a gente calcula o módulo de um número. Então o módulo de um número real x, ele é o que? Ele vai ser o próprio número se o x for positivo, e ele vai ser menos esse número se o x for negativo. E como é que na prática é isso? Então, módulo de 2. Como é que a gente calcula o módulo de 2? A gente vê em qual caso o 2 vai se encaixar. O 2 ele é maior que zero, né? Então, o módulo de 2 é o próprio 2. Aí o módulo de menos 5. O menos 5, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é negativo, né? Então, qual vai ser o módulo de menos 5? Sim. Multiplicar ele por menos 1, né? Então, vai ficar 5. Exatamente isso. Então, isso daqui está dizendo o que pra gente? Que a gente tem que multiplicar o número por menos 1. Então, a gente tem que multiplicar o menos 5 por menos 1. E aí isso aqui vai dar 5. Então, o módulo de menos 5 é 5. Então, para a gente calcular o módulo, a gente lembra sempre dessa definição aqui, né? Então, lembrando dessa definição, qual seria, né, aqui nesse caso, a gente quer calcular ali, ó, o módulo de x mais 1. É isso aqui que a gente quer calcular. Então a gente quer calcular o módulo de x mais 1. Pela definição de módulo, o que ele é? Ele vai ser o próprio x mais 1 se x mais 1 for positivo, né? E ele vai ser menos x mais 1, ou seja, pegar o x mais 1 e multiplicar por menos, se o x mais 1 for negativo, né? Só que observa que bem aqui e aqui a gente tem uma inequação, né? Então, resolvendo a primeira, né, x mais 1 maior que zero. Então, para o x, deixa eu só conectar aqui. Então, pronto. Para o x mais 1 ser maior que zero, quem tem que ser o x? X tem que ser um número maior do que 1, né? Então, essa parte bem aqui, maior do que 1 não, maior que menos 1. Então, essa parte bem aqui, ó, x mais 1 maior que zero, a gente pode substituir por essa condição aqui, ó, x maior que menos 1, certo? Só resolvendo a inequação. Agora a gente resolve essa inequação aqui de baixo, né? X mais 1 menor do que zero. Quando que o x mais 1 vai ser maior do que zero? E isso vai ser verdade quando o x for um número menor que menos 1. Então, essa condição aqui, ó, ela é equivalente a essa. Então, eu posso substituir. Então, aqui, menor que menos 1. Então, beleza. Então, é dessa forma que a gente vai calcular o módulo de x mais 1. Então, inclusive, a gente pode até desenhar o gráfico dessa função, módulo de x mais 1, para ver como é que fica.
que a gente teria isso e tem que desenhar uma setinha aqui só para ficar melhor. Então beleza, como é que a gente desenha o gráfico da função? Então eu quero pegar essa função aqui, ó, módulo de x mais 1. Então como é que eu esboço o gráfico dessa função aqui? Então primeiro eu vejo que ela tem dois comportamentos distintos, né? Então como eu falei, ela vai ser uma função definida por partes. Então ela vai ter um comportamento quando x for maior que menos 1 e um outro comportamento quando x for menor que menos 1. Então a gente vai lá exatamente nesse ponto, menos 1, mais ou menos aqui assim. E a gente analisa qual é o comportamento dela. Para x maior que menos 1, ela é x mais 1. Que tipo de função tem essa cara, né? Y igual a x mais 1. É uma reta, né? É uma reta que tem coeficiente angular igual a 1, ou seja, inclinação 1, inclinação de 45 graus, né? E ela passa no eixo y no ponto 1. Então é assim que a gente analisa o comportamento de uma reta. Então se a gente for esboçar só essa parte aqui, para x maior que menos 1, ela seria mais ou menos uma reta bem assim. Então para x maior do que menos 1, ela teria esse comportamento. E para x menor que menos 1, ela tem essa forma bem aqui. Oi? Oi? Vai terminar em 3 minutos aí. 3 minutos, né? Então deixa eu criar um outro link aqui pra gente terminar essa solução no outro link. Então vou deixar o link aqui e aí vocês já podem começar entrando. Inclusive eu tenho que entrar nesse link que eu tô gravando a tela. Parar a apresentação desse aqui. Todo mundo que está aqui nessa reunião pode ir lá para outra. Eu vou estar aceitando lá.
Pra voltar pra aquela sala que a gente tá? Não, não, eu tava falando na outra sala para o pessoal vir para essa aqui. Ah, tá. Deixa eu só voltar a apresentação aqui. Então tá, beleza. Então, bora voltar aqui para nossa solução. Então, a gente estava esboçando aqui o gráfico da função módulo de x mais 1. Então aqui, ó, para x maior do que menos 1, ela tem esse comportamento aqui, né? E essa parte do gráfico aqui vai ser essa reta, né? Pode falar? Professor, eu preciso mandar o link lá no grupo lá pro pessoal. Daí. Cadê? Eu já esqueci onde é que copia o link. Não lembro onde é que é a opção de copiar o link. Mas eu acho que eu vou copiar aqui. Só que eu acho que na verdade aqui não vai funcionar, né? Porque aqui é só o código da parte do link. Tinha uns 3 botõezinhos aqui. Eu vou parar a apresentação rapidinho aqui. Olha aqui. Beleza, já mandei o link lá. Vou voltar aqui a apresentação. Então tá, aqui a gente tem o gráfico dessa função, né? Da função módulo de x mais 1. Aqui é a parte em que o x é maior que menos 1. Agora a gente vem para desenhar a parte do gráfico em que x é menor que menos 1. E para desenhar essa parte, né, é só a gente ver o que está acontecendo aqui. Ó. A gente está multiplicando a expressão toda por menos 1. Então o que acontece? Ela reflete aqui em torno da origem, na verdade. Então, na verdade, basta a gente lembrar o seguinte. Essa parte aqui, ó, em que x é menor que menos 1, a gente pode escrever ela bem assim. Y é igual a menos x mais 1, né? Então, esse menos 1 está multiplicando todo mundo. Então, fica menos x menos 1. Então, essa expressão aqui, ó, ela gera que tipo de gráfico? Né? Vai continuar gerando uma reta
Só que agora a inclinação dela é negativa. Então, ó, essa expressão vai continuar gerando uma reta, só que a inclinação dela é negativa, então a reta vai ser decrescente. É menos 1, né? Então é como se fosse um ângulo de menos 45 graus, né? Ou 135. E aí ela seria uma reta que passaria pelo ponto y igual a menos 1, né? Aqui. Então, fazendo essa análise, seria uma reta mais ou menos assim. Certo? Então, o gráfico, né, o esboço do gráfico dessa função aqui, f de x igual ao módulo de x mais 1, é exatamente assim. Então, ó, à esquerda aqui do menos 1, a função tem essa forma aqui, ou seja, os valores da função são sempre calculados assim. Aí à direita do menos 1, a gente calcula todos os pontos assim. E aí, algebricamente, como que a gente tem que calcular? Todos os valores da função aqui, ó. À direita do menos 1, a gente calcula por essa primeira expressão. E todos os valores à esquerda do menos 1, a gente sempre vai calcular por essa expressão aqui, ó. E uma é menos 1, né? Essa aqui é exatamente pegar essa expressão aqui de baixo, né, e multiplicar por menos 1, né? Então, uma é menos a outra, né, já que está vindo do módulo. Então, isso é só a primeira análise ali para a gente ver o que acontece com essa função bem aqui. Só a parte de baixo, né? Depois a gente vai lá para a parte de cima, que tem uma outra situação. Então, ok, bora calcular só o que acontece com essa função aqui, o módulo de x mais 1, quando a gente se aproxima do 1 pela esquerda e pela direita. Então, olha só, qual é o limite aqui, ó? Qual é o comportamento da função quando eu me aproximo pela esquerda? Né? Pela esquerda eu sempre analiso aqui, né? Essa expressão. E aí quando eu for calcular pela direita o limite, pela direita são valores maiores, então eu tenho que calcular aqui nessa expressão. Então, sobre essa função, é isso que a gente tem que calcular, né? Prestar atenção quando a gente for calcular o limite ali à esquerda e à direita, tá? Então, beleza. Então, essa aqui é a parte 1 do nosso exercício. Para quando a gente for calcular os limites laterais, a gente saiba o que a gente tem que fazer. Então, agora a gente vai para a parte 2, que é ver ali como que a gente pode escrever só o nosso numerador. Então, bora lá. O numerador, né, que ele é x ao cubo mais 1, existe uma forma de fatorar essa expressão. Então, o que é fatorar, na verdade, uma expressão? Então, sempre que eu tenho algo desse tipo aqui, né, existe uma expressão em que eu consigo escrever isso aqui como sendo um produto de dois fatores. Ou seja, fatorar é exatamente escrever uma expressão como produto de dois fatores. Então, para essa expressão bem aqui, ó, quais são esses dois fatores? Um fator vai ser exatamente x mais y. E quem será que vai ser o segundo fator? O segundo fator vai ser uma expressão quadrática. Deixa eu só aumentar aqui.
ficar maior. Então ele vai ser x² menos x vezes y mais y². Certo? Então toda vez que eu ver uma expressão desse tipo, x² mais y², eu consigo escrever ele de forma fatorada assim. Então como é que eu verifico que realmente essa equação vale, né? Então bora resolver esse produto aqui usando a distributiva, né? Então primeiro eu vou pegar o x, vou multiplicar pelo x², depois o x vai multiplicar esse menos xy, e por fim o x vai multiplicar o y². Aí depois o que vai acontecer? O y vai multiplicar o x², depois eu vou multiplicar o y por menos xy e depois o y por y². Então bora fazer todos esses produtos aí e ver o que vai acontecer. Então aqui primeiro x, deixa eu só tirar tudo isso aqui. Então primeiro eu vou fazer aqui, ó, x vezes x², né? X vezes x² vai dar x². Agora x vezes menos xy vai dar menos x² e y. Beleza? Vocês conseguem ver isso daí? Tá ok esses produtos aí que eu fiz? Sim, professor. Então beleza. Aí agora por fim o x vai multiplicar o y², então vai ficar x vezes y², né? Agora o y vai multiplicar x², então vai ficar mais y vezes x². Aí depois o y vai multiplicar o menos xy, então vai ficar menos xy², né? Porque eu vou ter aqui, ó, y vezes y. Aí agora vai ficar y vezes y², que é y². Então olha só, bem aqui de um lado eu tenho menos x² y, e bem aqui eu tenho yx², né? Essa expressão bem aqui, ó, eu consigo escrever como x² y, né? É a mesma coisa, só invertendo ali a ordem entre o x² e o y. Ou seja, essa expressão bem aqui ela é igual a essa, só que com sinal trocado, né? Então essas duas expressões, como elas são simétricas, eu consigo simplificar elas. E da mesma forma, x, eu tenho xy², né? E aqui eu tenho menos xy², ou seja, essas duas expressões se cancelam. E o que a gente sobrou? Sobrou só x² mais y², que é exatamente o que a gente tinha escrito assim. Então realmente essa equação que a gente escreveu bem aqui em cima, ela é verdadeira, certo? E aí a gente encontrou uma forma de fatorar essa expressão desse tipo bem aqui, ó. Só que a expressão que a gente tem, né, ela é x² mais 1. Ou seja, é exatamente essa expressão bem aqui, ó, fazendo a seguinte substituição, ó, fazendo y igual a 1, né? Então se eu fizer y igual a 1, vai ficar 1², que é 1. Ou seja, como é que a gente consegue fatorar a nossa expressão? Então vamos escrever essa expressão aqui de baixo fazendo y igual a 1. Então vai ficar x mais 1 vezes x² menos x vezes 1, que vai dar x, mais 1², que é 1. Então aqui a gente já encontrou uma forma de fatorar essa expressão aqui. Então ó, lá na letra B, a fatoração ela é bem parecida. A expressão da letra B, ela é igualzinha a essa, né? Só que onde tem mais aqui, né, o sinal é menos, e ela não está tendendo a menos 1, né? Está tendendo a 1, ao x. Mas aqui a ideia é sempre a mesma. Então, depois que eu conseguir resolver essa daqui, vocês resolvem de maneira análoga à letra B.
Aí só vai mudar o gráfico dessa função bem aqui, né? Ela não vai ser o módulo de x mais 1, vai ser o módulo de x menos 1. Aí o gráfico é bem parecido com esse gráfico aí de cima. Bugou aqui a borracha. Deixa eu só minimizar aqui e abrir de novo. Na verdade bugou tudo aqui agora. Rapaz. Agora voltou. Pronto, então eu achei uma maneira de fatorar essa expressão. Então, ó, para a letra B, vocês vão usar essa fatoração aqui embaixo que eu vou escrever. É muito parecida com essa, só que vai ter um sinal de menos. Então, bem aqui onde tem mais vai ser menos. E aqui onde tem menos vai ser mais. Então a fatoração é bem parecida. A diferença é alguns sinal de menos que viram mais e outros aqui de mais que viram menos. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, né? Para resolver a letra B, vocês vão fazer y igual a 1. Aí vocês vão chegar exatamente na fatoração que vocês precisam. Então, certo. Então, a nossa parte 2 é exatamente fazer essa fatoração aqui. Agora, bora para a parte 3, que é juntar todas essas informações que a gente acabou de deduzir aqui, para tentar calcular o limite lateral à esquerda. Então agora o que a gente vai fazer? Eu quero calcular esse limite aqui. Então de novo, né? Só para a gente recapitular o que a gente quer nesse exercício. Nesse exercício a gente quer verificar a existência desse limite aqui, ó. A gente tirou esse exercício lá da questão 5, né? Que é para verificar a existência do limite. Então voltando, sempre que a gente quer verificar a existência de algum limite, o que a gente tem que fazer? Calcular os limites laterais. Aí nem sempre vai ser direto, né? A gente vai, vamos lá, começar a calcular os limites laterais. Aí a gente começa escrevendo lá a expressão limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda, vamos ver quanto vai dar. Nem sempre vai ser assim. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, a gente teve que fazer várias coisas aqui antes de começar a calcular os limites, né? Primeira coisa que a gente escreveu foi ver qual é a expressão aqui do módulo de x mais 1. E aí é exatamente isso daqui, né? O módulo de x mais 1, ele é x mais 1 sempre que o x for maior que menos 1, e ele é menos x mais 1 sempre que x for menor que menos 1. Então, exatamente essa expressão aqui vai nos auxiliar a calcular os limites laterais. Outra coisa que vai ajudar a gente a calcular esse limite é exatamente essa fatoração aqui. Aí agora, para calcular o limite lateral à esquerda, a gente junta essas duas informações aí. Então eu quero calcular esse limite aqui. X ao cubo mais 1 dividido para módulo de x mais 1. Eu quero calcular o limite quando x tende a menos 1, eu quero calcular agora o limite à esquerda, né, primeiramente. Aí depois eu calculo o limite à direita e comparo esses dois valores. Então olha só, para eu calcular o limite à esquerda do menos 1, né, eu vou me aproximar de menos 1 para valores menores que menos 1. Né? Então a gente já começa aqui a fazer umas continhas, né, para substituir a nossa expressão. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nosso numerador. Né? A gente acabou de ver que o x ao cubo mais 1 a gente escreve como
x mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1. Então eu vou substituir essa expressão por isso aí. X mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1. Certo? Agora embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o módulo de x mais 1 exatamente pela expressão dele para valores que são menores que menos 1, né? Ou seja, se eu quero calcular o limite à esquerda eu estou me aproximando do menos 1 por valores menores, né? Então, onde que eu acho a expressão do módulo para valores menores que menos 1? Aqui em cima. Para valores menores que menos 1, essa é a expressão do módulo. Então, o módulo de x mais 1 é menos x mais 1. Então, aqui onde está o módulo de x mais 1, eu posso substituir por menos x mais 1. Certo? Então, agora, eu quero calcular esse limite aí. Primeiro, eu consigo simplificar alguém do numerador com o denominador? Tem alguma expressão parecida que eu consiga simplificar numerador e denominador? Daria para simplificar esse x mais 1 aí, que tá aí em cima, e só que tem esse menos aí, eu tô com dúvida, acho que dá. Dá. Aí como Dá? dá? A gente vai simplificar aqui, ó, esse x mais 1 com esse daqui. Aí a gente tem que ver o que vai sobrar, né? Aí sobraria só esse menos aí. Eu estou calculando o limite aqui à esquerda, né? Então bora lá. Bom, em cima o que sobrou? Sobrou aquela expressão ali, ó, né? X quadrado menos x mais 1. E embaixo sobrou o menos 1, né? Então, o que esse menos 1 faz com a expressão? Eu acho que vai mudar o sinal, não muda o sinal? Ele muda o sinal, né? Então, o menos 1 ele pode ficar aqui, né? Então, multiplicar por menos 1 ou dividir por menos 1 é a mesma coisa, né? Sempre altera o sinal da expressão. Então, bora alterar aí o sinal da expressão. Então, vai ficar limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, o menos 1 aí ele vai alterar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, a gente chegou nessa expressão aqui, menos x quadrado. Menos não, né? Aqui é mais x. Estou fazendo umas contas bem erradas hoje, né? Então, ó, o menos 1 aqui ele vai mudar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos x quadrado. Esse menos x vai ficar mais. E aqui o mais 1 vai ficar menos 1, né? Agora sim tá certo. Então, beleza. Então, analisando essa expressão aí, menos x quadrado mais x menos 1, né? Essa expressão, ela está definida no ponto menos 1? Ou seja, faz sentido eu substituir no lugar do x o valor menos 1? Repete, professor, tá dando diferença aí no seu áudio aí. Repete, por favor. Tá, a pergunta que eu fiz, né? Essa expressão aqui em cima, ela está definida no ponto menos 1? Ou seja, faz sentido eu substituir aqui, ó, no lugar do x, o valor menos 1? Professor, me desculpa, professor, mas eu acho que eu tô com problema de internet ou é a sua internet que tá ruim, que eu não tô ouvindo. Entendi. Talvez seja a minha, né? Não sei. Mas bora lá. Então a pergunta que eu fiz... Ainda tá travando aí pra ti?
beleza. Tá, então a pergunta que eu fiz, né? Essa expressão aqui, ela está definida para x igual a menos 1? O que significa uma expressão estar definida para x igual a menos 1? Se ela está definida, então faz sentido eu substituir no lugar do x o valor menos 1. Ela tem que ser menor, né? Tá, nesse estágio aqui da nossa solução, o valor ser menor do que menos 1 ou maior, ele já não interessa mais. Porque a gente está querendo calcular o limite dessa expressão aqui, ó. E essa expressão é aquele tipo de expressão em que o menos 1 está definido, ou seja, faz sentido eu substituir x igual a menos 1. Então, sempre que faz sentido eu substituir aqui, ó, o valor para onde eu estou tendendo, a gente simplesmente vai lá e substitui, certo? Então, isso faz parte de uma das aulas que eu gravei ontem, que foi a aula 4, que tem uma regrinha lá, que é a regra da substituição direta, né? Então, nesse caso aqui, eu posso simplesmente substituir direto o valor menos 1. Então, para calcular esse limite, basta eu substituir x igual a menos 1. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar menos... Então, no lugar do x vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. E agora, quanto é que vai dar essa expressão? Aqui, ó, o menos 1 ao quadrado é 1. Mas tem esse menos aqui na frente, então vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, né? Quanto é que vai dar tudo isso? Vai dar igual a menos 3. Certo? Então, o limite à esquerda dessa expressão ali. Então, só para concluir aqui, portanto, limite ali da expressão que a gente quer calcular né, o limite à esquerda ele está dando menos 3. Certo? Todo mundo entendeu? O limite que é menos 3, então, no caso. Oi? Então, a gente achou e o limite é menos 3, é isso? Esse é o limite à esquerda, né? Então, para a gente verificar o limite, para ver se existe o limite, a gente tem que calcular o limite agora à direita e verificar se é igual ao limite à esquerda, né? Então, agora... É igual. Isso. Então, agora aqui... E se não for igual mesmo? Sempre que for diferente, né, o limite lateral, o limite ele não existe. Beleza, você não vai assistir as outras aulas. Porque ele está se encaixando nesse caso bem aqui, ó. Lá em cima, lá, você não tá de computador. Vai sempre se encaixar nesse caso, né? Limite lateral diferente. Então agora bora calcular o limite à direita. Então quero calcular o limite da função x ao cubo mais 1 sobre módulo de x mais 1. Agora eu quero calcular o limite quando x tende a menos 1, agora pela direita. Então eu vou seguir exatamente os mesmos passos que a gente fez lá em cima, né, no limite à direita, quer dizer, no limite à esquerda. Então, a primeira coisa que a gente fez foi substituir a expressão do numerador, né? A gente viu que x ao cubo mais 1 era igual a x mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1, né? Aí agora, o limite com x tendendo a menos 1 pela direita, eu estou me aproximando do menos 1 por valores maiores que menos 1, né?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o módulo de x mais 1 pela expressão dele para valores que são maiores que menos 1. Então bora lá ver como é que a gente calcula essa expressão para valores maiores que menos 1. Então é por isso que a gente fez essa conta aqui no início. Então olha lá, para valores que são maiores que menos 1, a expressão do módulo é essa aqui. Então é essa expressão que a gente vai usar aqui em cima, no limite à direita, né? Então, quando eu estou me aproximando por menos 1 à direita, a expressão que eu estou calculando é essa aqui, x mais 1. Então agora ficou mais fácil, já que a gente já fez todos os cálculos lá em cima. O que a gente fez lá em cima? A gente simplificou essa expressão. Só faz cancelar aí. E aí o que sobra? X ao quadrado menos x mais 1. É isso aí. Nesse caso, por ser uma questão que só vai mudar o sinal, o resultado só não vai ser o contrário do outro. No caso foi menos 3 e agora vai ser 3. É isso aí, vai ser 3. Então ó, vai ficar x quadrado menos x mais 1. Aí o que a gente faz? A gente substitui x igual a menos 1, né? Foi isso que a gente fez lá no último estágio. Então, como essa expressão aqui, ó, ela está definida para x igual a menos 1, a gente substitui o x igual a menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, né? Mais 1. Então, isso aqui vai dar igual, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos vai dar mais, então mais 1, que vai dar exatamente o valor que vocês falaram, né? Então, como tinha um sinal de menos aqui embaixo e nessa expressão não tem, então o sinal vai dar contrário, né? E vai resultar em 3. Então pronto, a gente acabou de concluir que o limite à direita da nossa expressão deu 3, né? Então qual é a nossa conclusão sobre o limite da função? Como a gente queria verificar a existência, qual é a nossa conclusão? A gente encontrou limites laterais distintos, né? A nossa conclusão é, ó, limite à esquerda menos 3 e o limite à direita 3, né? São limites distintos. Então, nossa conclusão é o limite não existe. Qual o limite? Esse aqui. E aqui é com x tendendo a menos 1. Esse limite não existe. Beleza? Ficou claro aí, ó, essa questão de existência ou não existência do limite? Sim, professor. Beleza, então, se todo mundo entendeu, então é isso. Quando a gente quer verificar a existência do limite, a gente tem que sempre verificar isso. A gente calcula o limite lateral à esquerda, depois a gente calcula o limite lateral à direita e compara os valores, né? Se os limites à direita e à esquerda forem iguais, então o limite existe. Aí, se os limites laterais forem diferentes, então o limite não existe, que é o caso que deu aqui. Então agora, deixa eu ver, já é 9h39. Então, todos aqui já olharam essa lista? Eu ainda não olhei, professor, ela. Eu ainda não olhei. Rapaz, ainda não olhou? Então, Oi. bora, Olhar hoje, teria aula hoje. bora começar. Então, bora ver aqui. A gente começa pelo exercício 1. Então, olha só. Eu vou dar só um mapa aqui para vocês do que já aconteceu, né? Eu já gravei essas 4 aulas aqui, certo?
eu ainda vou ver se eu gravo agora à noite essas últimas duas aulas aqui, ó, sobre continuidade e os limites fundamentais trigonométricos, né? Só para vocês conseguirem resolver todas as questões da lista. Então olha só com essas 4 aulas bem aqui, né, você já tem conteúdo para resolver esses exercícios aqui. O 1, o 2, o 3 ainda não, né? O exercício 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Aí quais exercícios vão faltar? Vai faltar o 3, o 10, o 11, o 12, 13, 14 e o 15. Então esses exercícios aqui, ó, vão ser exatamente baseados nessa aula aqui, ó, 5 e 6. Certo? Então você já tem metade da lista só com essas 4 aulas aqui. Aí as outras metades, a outra metade vai ser a partir dessas 2 aulas aqui que eu ainda vou postar para vocês. Bom, então bora começar aí pelo exercício 1, né? Eu vou tentar dar uma luz para vocês em cada um desses exercícios que já tem disponível aí com todas essas aulas. Então tá, primeira questão é calcule os limites se existirem, né? Nesse caso, bem aqui, a gente não precisa calcular os limites laterais, né? Então, para calcular limite lateral, né, é sempre questão como essa da bem aqui, ó. Sempre que tiver envolvendo existência do limite, né? Então, se eu estou pedindo para vocês verificarem a existência, então a existência a gente verifica calculando os limites laterais. Essa questão 1 aqui, ela é mais para a gente fazer conta, né? Porque a disciplina é cálculo, então a gente tem que fazer uns cálculos aí para calcular esses limites. Então, o principal método aí para calcular esses itens aí do exercício 1 é fatoração. Então, eu vou colocar aqui uma listinha de fatorações que vocês podem usar para resolver os exercícios, os itens do exercício 1. Então, vou aqui, questão 1. Quais são todos os produtos notáveis que vocês podem usar? Então, bora começar pelo item A aqui. No item A, vocês vão usar esse produto notável aqui. x² menos y². Isso aqui a gente sempre fatora dessa forma. Ele é o produto da soma pela diferença. Então, é x menos y vezes x mais y. Então, é essa fatoração que vocês vão usar no item A. No item B, é uma fatoração muito parecida com essa. Só que o que vocês vão calcular é esse daqui. X menos 1, ele é igual a raiz de x menos 1 vezes... Então, é só uma questão de adaptar essa primeira equação aqui para essa. Então, vai ficar raiz de x mais 1. Então, essa é a segunda fatoração que vocês têm que usar para calcular o limite do item B. No item C, é a mesma fatoração aqui do item 2, tá? O item D, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar um x em evidência aqui, porque eu tenho x² e x, então, deixando um x em evidência, vocês vão conseguir cancelar com esse x aqui de baixo. O item E, vocês vão usar uma coisa chamada completamento de quadrados, né? Para calcular uma coisa desse tipo aqui, né? Esse produto notável que é o mais conhecido de todos aqui.
Na verdade tem vários métodos, né, para calcular esse produto notável. Uma é completar quadrado, outra é achar as raízes da equação. No caso essa equação bem aqui, vocês vão fazer x² menos 4x mais 4 igual a 0 e achar as raízes, né, e escrever a forma fatorada dela. Ou vocês lembrem desse produto notável bem aqui. Então essa expressão toda bem aqui, ela é igual a x menos y ao quadrado, certo? Então é o produto notável aí, quadrado da diferença, né? Tem um outro produto notável também que é parecido com esse, que é o produto é o quadrado da soma, né? Então é x² mais 2xy mais y ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a x mais y ao quadrado. Então é o mesmo produto notável, né? O de cima é o quadrado da diferença e o de baixo é o quadrado da soma. Então deixa eu ver aqui. Tá, letra F não tem um produto notável para isso, né? Vocês vão ter que fatorar a expressão, né? Esse item F, deixa eu ver, eu acho que eu resolvi ele na aula 2, tá? Então vocês podem lá assistir a aula 2 para ver a solução aqui desse item F. Esse item bem aqui, o item H, eu resolvi ele também, se eu não me engano foi na aula 2. Se não foi na aula 2, foi na aula 3, né? Então esse item H eu já resolvi. Se eu não me engano, na aula de ontem, na aula 4, eu resolvi esse item I. Eu resolvi quase tudo daqui já. Eu resolvi também o item L. Isso foi na aula 2. Aí tem aqui esse item M, o item K, né? Que são itens fortes aí para cair na nossa atividade, né? Foram itens que eu não resolvi nas aulas lá. Então pronto, assim, as dicas para esse exercício 1 é isso, tá? Aí deem uma olhada lá nas aulas e vejam quais itens desse aqui eu já resolvi. E aí para essa questão 1 que vocês precisam fazer exatamente isso, usar esses produtos notáveis aqui, né? Então só para que vocês entenderem um pouco, né, como que a gente usa esses produtos notáveis, vou passar um exemplo aqui. Um exemplo diferente do que tem na lista, né, para eu deixar a lista para vocês, né? Calcule o limite deixa eu pensar numa expressão legal aqui. Então a gente tem 15 minutos, né? Só comentar um pouco agora sobre essa lista de exercícios para vocês fazerem. Deixa eu pensar no chão. Aqui embaixo eu vou deixar x² menos 1. Aí eu quero o limite com x tendendo a 1. E aqui em cima eu vou colocar uma outra expressão. Deixa eu ver como que vai ficar. Vai ficar x². Não, bora mudar aqui. Eu vou deixar 2x². Mais x menos... Carinha bastante no carrossel. Oi? Desculpa, professor. Não, tudo bem.
Deixa eu ver se é essa expressão aqui mesmo. Tô inventando agora essa questão aqui. Bora ver se vai dar certo. Vai ficar 2x². Aí vai ficar mais menos 2x. Eu acho que aqui é menos. Tá, eu acho que é isso. Então bora lá. Calcular esse limite aqui. Então, primeiro, o que a gente vê aqui? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se dá para substituir o x igual a 1, né? Que é aquele primeiro limite que a gente viu, né? Que é só substituir o 1 na expressão. Então, bora ver o que acontece se a gente substituir x igual a 1. Lá em cima vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1, dividido para 1 ao quadrado menos 1. Então, se não der nenhum problema, então o limite vai ser exatamente o valor que a gente está calculando aqui. Então, 1 ao quadrado é 1, aí 2 vezes 1 é 2, né? Então vai ficar 2 menos 1, e aqui vai ficar 1 menos 1, né? 2 menos 1 é 1, 1 menos 1 é 0. E 1 menos 1 é 0. Então, de novo, mais uma expressão daquele tipo, né? 0 sobre 0, e isso é uma indeterminação. Então, todos esses exercícios aí da questão 1, eles são expressões indeterminadas. Ou seja, a gente não vai conseguir calcular o limite substituindo o pontinho lá para onde a gente está tendendo. Então, a gente sempre tem que usar fatoração ou produto notável para resolver. Então, nesse exemplo que eu construí aqui, a gente vai ter que usar fatoração e produto notável. Então, primeiro, eu substituí 1 igual a, quer dizer, x igual a 1 na primeira expressão, e eu verifiquei que deu 0, né? Então, toda vez que eu substituo numa expressão e ela dá igual a 0, né? Então, o que isso significa? Que se eu escrevesse essa expressão aqui, 2x² menos x menos 1 igual a 0, para qual ponto ela dá 0? Né? Para x igual a 1, né? A gente acabou de verificar lá em cima. Aí o que isso significa? Que esse valor, x igual a 1, ele é uma raiz dessa equação. Ou seja, a equação quadrática a gente pode sempre fatorar como, né? Eu tenho uma expressão quadrática, né? Só relembrar aqui o curso de introdução ao cálculo. A gente sempre pode fatorar uma expressão quadrática bem assim, né? Coeficiente A em evidência vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, toda expressão do segundo grau, a gente consegue fatorar ela em dois monômios do primeiro grau, né, onde sempre vão aparecer as raízes da equação. Bom, então, já que a gente sabe isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar essa expressão usando isso. Então, eu sei que uma das expressões, né, vai ser exatamente x menos a primeira raiz. E eu conheço uma raiz só, que é o 1. Vezes... E agora, quem é que vai ser a outra expressão? Será que eu tenho que descobrir quem é a raiz? Quem é a outra raiz, né? Para eu escrever aqui, ó, x menos a segunda raiz? Na verdade, não. Então, o melhor método para fazer aqui, né, sem eu saber quem é a raiz,
É bem assim. Eu sei que quando eu multiplicar o x por alguém que vai estar aqui, ó, tem que dar exatamente o 2x quadrado. Então, x vezes alguém para dar o 2x quadrado, quem vai ser esse alguém? Só pode ser o 2x. Então, quando eu multiplico x vezes 2x, vai dar exatamente 2x quadrado. Então, beleza. Eu já sei quem é esse cara que está bem aqui. E agora, quem vai ser o indivíduo que vai estar bem aqui, somando ou subtraindo? Como é que eu vejo quem vai ser? Eu pego exatamente menos 1. E eu sei que quando eu multiplicar o menos 1 pelo indivíduo que vai estar aqui, tem que dar menos 1. Ou seja, o único número possível é o 1. Então pronto, eu encontrei a fatoração da minha expressão. Então a parte de cima, ela é fatorada dessa forma. Certo? Então, eu nem sei quem é a raiz, nem precisava saber quem é a outra raiz dessa expressão para eu saber fatorar ela. Basta que eu saiba uma e use esse métodozinho aí para eu descobrir quem é a outra expressão aqui. Então pronto, já fatorei a parte de cima. Aí agora eu vou fatorar a parte de baixo. Então, ó, a forma que eu usei aqui para fatorar, segundo essa primeira expressão aqui, foi, né, a fatoração ali de termos quadráticos. Aí a gente aprende isso lá em equação de segundo grau. Né? Então todos aqueles métodos lá, completar quadrado, né, produto notável, a gente usa aqui para fatorar essa expressão. Certo? E aí quando a gente não conhece as raízes, a gente tem que buscar as raízes, né, e escrever a forma fatorada dessa expressão. Nesse caso, né, é sempre fácil descobrir quem é uma raiz. Basta ver aqui, ó, o x está tendendo a 1. Então, se dá 0 aqui em cima, é porque 1 é raiz. Então, eu sempre posso escrever essa expressão aqui. E aí eu vou atrás da segunda, como eu fiz ali anteriormente. Então, existem diversos métodos para a gente fatorar uma expressão dessa aqui do segundo grau, né, sabendo as suas raízes. Então, uma forma que eu mostrei é essa daqui, né, é a forma como eu faço, sem encontrar a raiz. Porque se vocês fossem encontrar a raiz, né, com os métodos que vocês têm, soma e produto, né, que são os métodos mais simples, e também tem ali o fórmula de Bhaskara, né? Então a gente teria que usar a fórmula de Bhaskara e encontrar quem é x1, x2, né? Muito difícil tudo isso daí. Aí eu prefiro fazer assim, né? Às vezes no cálculo a gente precisa usar a nossa preguiça para ajudar a gente, né? Então, agora a expressão aqui de baixo eu vou usar o produto notável. E o produto notável que eu vou usar é exatamente esse daqui. Certo? Então eu vejo uma semelhança entre essa expressão e essa aqui de baixo. Essa expressão aqui é exatamente se eu pegar essa expressão aqui e fazer y igual a 1, né? Se eu faço y igual a 1, aqui em cima fica x quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. Então é exatamente a expressão que eu tenho lá embaixo, né? Então basta eu fazer y igual a 1 que eu obtenho a fatoração da minha expressão do denominador. Então como é que vai ficar? Fica x quadrado menos 1. Isso aqui vai ser igual ao produto de x menos 1 vezes x mais 1. Então eu fatorei as minhas duas expressões lá de cima. Então o que eu tenho que fazer para calcular o limite? Eu vou substituir tudo isso aí que a gente acabou de descobrir. Então, o limite quando x tende a 1, essa nossa expressão aí, 2x quadrado menos x menos 1. E aqui x quadrado menos 1. Então, o que a gente viu? Que essa expressão aí de cima, a gente consegue fatorar ela
como o produto de x menos 1 vezes 2x mais 1. E a expressão de baixo a gente consegue capturar como x menos 1 vezes x mais 1. Bom, e agora, o que a gente pode fazer? Dá para tanto o denominador como o numerador. É isso aí. Então a gente corta esse termo com esse daqui. Aí o que sobra? Vai sobrar aqui o limite, quando x tende a 1. Em cima vai ficar só o 2x mais 1. E embaixo vai ficar o x mais 1. Então pronto, a gente encontrou uma expressão